Então, uma equipe de talentos extensos que leva a programação de qualidade para os lugares mais diferentes do estado do Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante para a gente. E aí, hoje, para a gente começar, é um dia importante, né? Hoje, na verdade, a internet está comemorando 50 anos de existência, né? E aí, como que a nossa vida mudou com esse advento e com o avanço tecnológico e tudo mais. E aí, a intenção dessa mesa é falar um pouquinho como que isso atravessa a nossa vida, né, das crianças. Influye en nuestra vida como la tecnología de una sociedad de la información y la comunicación. Establece nuevas relaciones. Entonces, vamos a tratar de hablar de todo esto. Empezaremos 20 minutos para cada uno. E aí a gente vai deixar também Dejaremos unas preguntas para el final que nos quieran pueden. Eu trabalho no SESC de São João de Meriti, eu atuo lá, como o Matheus falou, no espaço de aplicação de tecnologia. E na verdade, assim, para nós, trabalhando dentro desse processo de cultura digital de arte, ciência e tecnologia, é um dos grandes desafios da educação atual. Então, como que nós podemos fazer com que o processo da cultura digital, como o uso das tecnologias dentro do conceito pedagógico, educacional, possa ser democratizado, né? Possa ser exposto para a população através de uma forma mais democrática. É o que tentamos fazer dentro do SESC. Eu me lembro quando eu comecei eu sou professor das turmas de ensino fundamental e médio, e quando eu comecei em uma internet libre, no había el concepto de arte, ciencia y tecnología. Recuerdo de las primeras veces que me toqué. Uma das crianças, um adolescente, estava ali na hora mexendo no computador. Para mim, ainda com um conceito ainda atual e arcaico de educação, aquilo para mim peraí, como agora bateu, de fato, o conceito. Agora ficamos em sala de aula, falando, os alunos conhecimento nesse novo século, dessa nova proposta pedagógica. Eu fui conhecendo, a gente vai descobrindo, vai percebendo que cada vez mais o uso das tecnologias vão ser implícito dentro do processo educacional. E o que nós fazemos dentro do SESC é mostrar como essa educação possa ser democratizada e como, de uma maneira pedagógica, né, como essa metodologia tecnológica possa ser usada de uma forma pedagógica. Então, por exemplo, um dos exemplos que eu trago dentro desse processo nosso de formação do SESC são as parcerias com as outras áreas, principalmente com o SESC Mais Infância, que é um grande aliado nosso de tecnologias de direito. Então, vai pensar no conceito de educação livre. A gente não pode, de fato, é lógico, robotizar a educação, mas a gente pode encontrar os meios de como os professores usam e possam usar essa tecnologia dentro de sala de aula. Uma outra perspectiva também é a gente trabalha com esse conceito de educação híbrida, né? Você trabalhar o online e o offline. E aí, é claro, você dá para os alunos ferramentas educacionais. Aquele aluno que estava ali, que eu vi num dos meus primeiros dias de SESC, ele sabe que ele pode
às vezes virar as costas para o professor durante a classe porque sabe se ele quer que se quiere algum conhecimento, algum contenido, ele entra vai em ter na YouTube hora, e vai ele vai ter aquilo inmediatamente o esse tempo todo, contenido. né? Está Enquanto a gente disponible se para él depara todo el muitas tiempo. vezes A veces tenemos uma que forma didática bem perversa, ver cruel, que né? nuestra situación Funcionar ainda didáctica dentro es a das veces escolas. A cruel gente precisa dentro de las modernizar escuelas y e mudar tenemos que essa maneira modernizar la arcaica. manera arcaica porque estos nuevos Ainda tiempos están aquí vivemos todavía. ainda Estamos uma viviendo en una educación extremamente extremadamente arcaica arcaica en no Brasil. Isso Brasil. precisa ser mudado. Tenemos que cambiar esto. Então, como a professora Entonces, como la profesora Rita ahí dijo hace poco, e eu converso y muito yo isso, converso eu e a Adriana, mucho o tempo todo, con Adriana también, essa perspectiva ela vai ser mudada va pelos a próprios alunos. ser cambiada por los propios alumnos. Porque daqui a 10 Dentro anos, de 10 años, esse conceito vai ese ser concepto mudado. ya va a haber cambiado. Os alunos cada Los vez mais alumnos não cada vão vez más aguentar um professor que fale. no van a aguantar a un Isso profesor não que é culpa hable. do professor, Eso no es tá, culpa del gente? O profesor. professor ele é Lo dejo claro, el importantíssimo nesse profesor es processo. importantísimo en ese O proceso. processo de El educação proceso de híbrida, educación trabalha o híbrida que conceito, trabaja el concepto da linguagem del online lenguaje e online y offline, offline, ele auxilia ainda mais o eso professor. ayuda al seu profesor, método. a Ele su dá a esse método, professor da a o que ese de fato ele profesor lo que precisa ser. realmente tiene que ser, O aluno ali ele já dicta tem el estilo, o el seu alumno ya material tiene em el mãos, ele já material tem en manos, ya conhecimento. tiene conocimiento. Já passou o tempo Ya que a pasó gente el tiempo en que precisava nosotros ensinar a molecada necesitábamos tecnologia. Hoje em tecnología dia, a a los gente tem que entender niños, como a se los usa muchachos. essa Hoy tenemos tecnologia que dentro do processo aprender cómo pedagógico nas insertar escolas. esas tecnologías Isso dentro a del gente proceso precisa pedagógico en las escuelas y construir, eso tenemos que né? construirlo. E isso os próprios Los alunos propios vão alumnos van quebrar esse a método. Né? romper Meu ese filho daqui a paradigma 10 del anos método. não Mi hijo vai dentro de 10 aturar. años ya no va a soportar este método, un profesor que esté siendo el dueño de la Isso, verdad, de la volto a razón, dizer, não é pero vuelvo a decir, no es culpa del profesor. Ah, Lo não é culpa do recalco. professor. São as Son engrenagens do los sistema engranajes de un sistema que, né, o coloca ali que lo naquele ponen papel. en ese Então, papel y isso en esa situación. vai cair, Eso no momento va a vai desmoronarse, en algún momento cair, esto va a e acabar. vai ser uma Y eso va a ser una dos revolución de los num alumnos en un proceso educacional que se va a Se construir. a gente quer Si pensar nosotros no queremos pensar processo en un proceso evolutivo de de revolução evolución ou de qualquer o de cualquier transformação transformación social, ela vai social vir, en este vai campo ser va a sempre venir y siempre através va a ser dos a través de alunos, los através das alumnos, crianças. a través de los niños. Não há o que tire isso. Nada E podemos hacer dentro al do respecto processo dentro del educacional, proceso educacional digo eso va a mais, ocurrir. dentro desse Y fazer dentro de ese pedagógico, hacer dentro da pedagógico escola. desde dentro de los colegios, O el professor profesor es mucho más a fazer o aluno legitimado a hacer pensar, que el a fazer o alumno aluno piense, criar, que quando cree, ele tem recursos, cuando tiene de recursos que experimentações permiten práticas ao aluno. aportarles Y claro, experimentaciones a gente prácticas vive un poco a los ese alumnos, que concepto claro, de nosotros educación vivimos a un gente poco el vive concepto de que é offline e online. Então, online é o aluno poder separando lo que es online, plataformas digitales y lo que es né, online. está Esa incentivando plataforma ele va a a esse incentivarle conhecimento. a buscar más conocimiento, como por ejemplo YouTube, Quantas outras plataformas. E por outro lado, a por questão otro lado, offline, né, la parte dessa offline de educação esta híbrida, educación ela híbrida vem justamente dentro tiene dessa la función perspectiva de integrarse en una perspectiva de la ciencia, né, del descobrir descubrimiento, liberdade, como a professora Helena falou, né, descobrir e vai dar liberdade ao aluno. aportarle libertad E al a alumno para prática que de tenga la novos práctica de experimentos, nuevos conhecer na prática o experimentos que a y gente conocer faz en la um prática pouco, lo que que a hace gente tenta estar un poco y que tratamos trazendo de essa ponerlo en la vida parceria de los estudiantes a través de construindo una construcción ajudando a y construir tomando las políticas públicas que vayamos construyendo dentro de esta perspectiva. Para nosotros, profesores y educadores, es un gran reto. Es nuestro gran desafío, nuestro gran punto de reflexión. No podemos en este momento actual pensar que la educación es el profesor delante de una pizarra y siempre hablando en esa perspectiva. Entonces, yo les voy a decir que si estos minutos fueron para mí, como educador, es decir, cuando le digo a los alumnos, el profesor siempre va a ser el curador, el mediador, el que va a mostrar y va a orientar al alumno. Es el que va a
crear o suscitar un pensamiento crítico y analítico en los alumnos. El profesor va a continuar siendo importantísimo, pero tenemos que entender cómo estas cosas se van a cambiar o modificar a lo largo de este proceso. Ese va a ser nuestro gran reto y ya es realmente un gran desafío que tenemos. Y yo tengo un video que me gustaría transmitirles sobre nosotros Más Infancia, que es un proyecto importante, como la profesora ya lo ha comentado, la profesora Rita hace poco conoció de cerca y ayudó a construir el proyecto en Ramos y vio el concepto de integrar entre las áreas. Nosotros trabajamos mucho la integración, arte, ciencia, y todo es educación. Tenemos algunos ejemplos. Nós temos alguns exemplos aqui, por exemplo, que é a nossa oficina de produção criativa. Nuestro taller de producción creativa. Então nós trabalhamos muito. Eu estou trazendo um exemplo de uma das nossas oficinas, que é a oficina de fotografia digital. E aí, dentro dessa perspectiva, tem a parceria com Mais Infância, né? Todas essas fotos que vocês vão ver são as fotos feitas pelos alunos de Mais Infância, né, em parceria com a professora Priscila, com a professora Clara. E aí os alunos fazem as fotos, descobrem um pouquinho sobre fotografia, editam essas fotos com a ajuda de um profissional. Aí tem a questão do professor, né, que trabalha para a gente no SESC, dá aula para os alunos, ele continua sendo esse formador humano do aluno, né? Mas aí a gente tem os recursos tecnológicos que ele vai apresentando para que o aluno possa estar usando de uma maneira bacana, correta, descobrindo, conhecendo, experimentando. E aí os alunos montam a foto, editam as fotos, né, fazem todo o trabalho mesmo pós-fotografia. E aí essa é uma outra oficina também, a nossa oficina de biodiversidade local sob a ótica da fotografia digital. A gente trabalha com os colegas do SESC Mais Verde, né, que trabalham com a gente na unidade, e as crianças aprendem, são dois profissionais, né? Eu levo um profissional de fotografia digital, que ele faz as fotos com as crianças, e o colega do SESC Mais Verde traz um profissional do meio ambiente que vai explicar um pouquinho sobre fotografía ambiental. Então, na perspectiva que o aluno vai descobrindo, que ele olha uma determinada espécie, de una determinada especie que se interesa por una especie, el profesional de medio ambiente viene y le habla un poco, contextualiza sobre esa especie, incorporando los puntos de la ciencia, la especie, en fin, características, y después el profesional de fotografía digital viene con la cámara o con un celular o con otras tecnologías móviles y orienta al niño a hacer la foto para que la vaya y después vuelven al centro de Aquí tenemos el profesional de medio ambiente que está conversando con los niños, un profesional de fotografía, con adolescentes de una escuela pública de secundaria en Meriti, aquí en Río de Janeiro. Aquí tenemos otro taller que también hacemos con fotografía digital en colaboración con turismo social. Es la mirada de la región de la Amazonía, en Brasil, zona periférica. En este campo trabajamos con adolescentes de la red pública de San Juan de Meriti, que está localizada en Duque de Caxias, que es un municipio importante. Ellos hicieron esas fotografías, conocieron un poco sobre la historia del museo a través de la persona que guía, que también hace interacciones
y siempre buscamos la interacción para que aprendan también sobre el patrimonio histórico. El resultado ha sido fantástico. Ha tenido un resultado que pudo exhibirse en una exposición, así como vamos a hacer también con el proyecto CES Más Infancia para el fin de año, para que puedan conocer el trabajo que han hecho a final de año en este taller de fotografía. Nosotros presentamos un resultado también de lo que están haciendo, lo que están llevando para que también sean los protagonistas de esa creación. Voy a presentarles un video. Lo crearon, es importante porque uno ve como profesional, el profesor se involucra dentro de este proceso metodológico. Hicieron la fotografía y también hicieron un video, hicieron la edición del video con la profesora y vamos a mostrarlo de primera mano para ustedes. Estaba guardándolo con 7 llaves para estrenarlo hoy con ustedes. Es un video para vocês. Bom dia! Estamos no jornal do Sesc Mais Infância. Bom dia, inscreva na pauta que a gente vai falar do Sesc Mais Infância. O Sesc, se você não tem irmão ou irmã, pode vir para o Mais Infância. Porque aqui tem muitas crianças para você poder brincar, tem vários brinquedos que você pode brincar, tem muita coisa. Então, você mais gosta do Mais Infância? Eu gosto mais de brincar, ir ao teatro, jogar bola, pode amor, lanche, a gente pode mais comer, brincar. Se você não tem um brinquedo, você pode vir para poder brincar com a gente. E a gente vem frisbee, olha, frisbee do Sesc. Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo de massinha. Tu vai brincar aqui, aqui a gente vai ver tu vai ver. Aqui tu vai brincar, aqui tu vai se divertir. Porque aqui é o lugar onde tu brinca pra caramba. E aqui foi muito divertido. E assim, assim eu me divirto. Eu posso, você também pode se divertir. Porque aqui só tem criança legal. Muitas crianças que podem ser sua amiga, namorar. Aqui tu vai brincar, aqui tu vai brincar. Agora aqui, que é pra mim. Oi, eu sou a Emília, eu vou ler um livro da Ana Helena. Você é o primeiro do início? Você aprende muito bem, não. Você pode vir que a gente se diverte. Não tem nada brincando, não tem nada não. Venho, aqui é bem legal. E você pode fazer vários amigos. E
pouquinho isso, né? Se a gente tentar fazer um pouquinho aí, né? Se a gente conseguir proporcionar isso para cada criança que está do nosso lado, todo dia, acho que a gente consegue fazer um processo bem bonito. Pensar em novas possibilidades, né? Dentro desse conceito de direitos de tecnologias, ao direito mesmo da infância, né? O direito da criança de ser, de acontecer, de brincar, de fazer, de descobrir, né? Das descobertas. E isso, acho que a gente tem que acreditar, né, gente? Vai ser mudado, sabe? A gente tem que ter esse pensamento, porque somos professores, educadores, é assim que nós temos que pensar, diariamente, cotidianamente. Agradeço muito a Pri, a Priscila, Clara, pelo trabalho, pelo projeto lindo e pela parceria lindíssima que a gente vem construindo ao longo desse ano. Agradecer a professora Camila também, Guimarães, que é parceira de muito tempo, e toda a transformação social vai vir dos professores. Exemplo que a gente tem, por exemplo, da valorização do profissional, a gente tem um momento tão árduo para enfrentar, para mudar, mas é ter isso em mente, sabe? Que é esse profissional que vai trazer novas mudanças e novas perspectivas futuras para a gente. Muito obrigado. Valeu aí. Obrigado, Diogo. Diogo iniciou a fala falando sobre educação híbrida, né? E depois trouxe uma experiência do SESC de São João de Meriti, mas que se estende também, seria o nosso desejo, para as escolas públicas, né? E aí o Diogo fala sobre a necessidade do emprego, né, de tecnologia nas atividades educativas, né, com poder criativo. Eu acredito que isso já está em construção, isso já vem acontecendo, não só como instrumento para os processos criativos e pedagógicos, mas também como um exercício da cidadania, né? Se a gente for pensar aqui, por exemplo, as manifestações dos secundaristas que a gente assistiu aqui no Brasil, aquilo tudo foi com o emprego de tecnologia, sobretudo a tecnologia de informação e de comunicação. Então isso já está em movimento, né? Então acredito que isso tende a ser ampliado. Passar agora então para a Maritza e para o Felipe, falar um pouquinho aí sobre tecnologias e direito. Olá, bom dia a todos. Primeiramente queria agradecer o convite do SESC, a Alessandra, a Adriana, a Rejane. É um prazer estar aqui e é um prazer falar aqui em cima porque o SESC fez parte da minha história. Eu sou de São Gonçalo e na minha infância e adolescência era uma cidade que não tinha um cinema, não tinha um teatro, era muito difícil ir a shows. Então, minhas primeiras experiências com arte e cultura foi através do SESC. Então, estar aqui em cima hoje faz a Cuando digo nuestro, porque Felipe y yo somos una pareja que trabaja. Y, por favor, si pueden poner el PowerPoint. Nuestro trabajo se hace a través de un proyecto que fundamos a partir de nuestra experiencia. Yo soy artista visual, yo trabajo con arte y educación desde el año 2010 y también hago estudios e investigaciones en esta área. Yo soy Felipe Machado, también desarrollo procesos de educación relacionados con el área ambiental. Soy científico ambiental formado por la Universidad Unirío y desde el proceso dentro de la Universidad de Estudios nosotros desempeñamos una búsqueda para entender de qué manera podíamos plasmar los asuntos de la sostenibilidad en las generaciones contemporáneas. Este es un desafío fundamental que vamos a presentarles hoy. Y nosotros hemos visto en nuestros estudios que mi trabajo en el taller de artes y el de Felipe en el laboratorio de ciencias eran muy cercanos. Si nosotros pensamos en la historia, el arte y la ciencia se separaron hace poco tiempo. Si nosotros reflexionamos y vemos más atrás, Leonardo da Vinci juntaba arte, ciencia y tecnología. Cuando nosotros pensamos en la tecnología, pensamos que tiene solo que ver con lo digital, que son los tablets, los ordenadores, los celulares, pero la tecnología representa todo lo que ha construido y ha hecho avanzar nuestra sociedad. Por ejemplo, ustedes están sentados encima de una gran tecnología. Los libros han sido la primera gran tecnología que hizo que nuestra sociedad pudiera evolucionar. Entonces, cuando hablamos sobre las tecnologías, pensamos en el campo expandido de esta situación
presentación. Yo en mi presentación ahora me gustaría mucho mostrarles algunas imágenes. Tienen la memoria USB, creo que está en mi bolso, por favor, ayúdenme. Nosotros hablamos de las tecnologías y siempre tenemos algunos problemas, es un poco difícil a veces. Está en el bolsillo del medio. Felipe, muy bien, Felipe va a ayudar. Mientras no pasan la presentación yo voy a hablar, entonces después yo vuelvo. Vamos a trabajar con imágenes. Voy a hablar sobre nuestro trabajo en arte, ciencia y tecnología, que incluso tiene el mismo nombre en el CES. Nosotros comenzamos en el año 2013 relacionando nuestras experiencias y creando soluciones para el aprendizaje. Porque nosotros veíamos en nuestras prácticas, nosotros trabajamos con aliados, estos aliados son las escuelas, los espacios de educación formal e informal, los centros culturales, los museos e incluso el CES. Y nosotros veíamos que cuando llegábamos a esos espacios era muy difícil activar rápidamente nuestras actividades, porque nosotros somos un laboratorio móvil. Les explico cómo funciona. Nosotros tenemos experiencias, entre algunas que les voy a mostrar, y normalmente cuando nos llaman a ocupar estos espacios es difícil que hagamos una actividad continuada. Nosotros tenemos talleres que son puntuales. En 2 horas para activar un laboratorio para que comprendan el proceso, a veces era algo que era muy rápido. Entonces Felipe y yo desarrollamos esas soluciones que son kits educativos tecnológicos que podemos usar para activar el laboratorio en cualquier lugar en el que estuviéramos. Incluso nosotros empezamos a darnos cuenta que cuando llegábamos con nuestro laboratorio los niños ya tenían una conexión, porque cuando nosotros trabajamos con la tecnología, los niños ya están muy adelantados, un paso adelante, porque entienden muchos de tecnología, entienden tablets, celulares, móviles, y entienden también las tecnologías de los juguetes, las manijas, los botones. Entonces para los niños ese mundo ya es algo natural, y lo que hacemos es empoderarlos para que ellos también puedan crear a partir de lo que se les da, de lo que se les brinda. ¿Por qué no desarmar un juguete para ver cómo funciona por dentro? ¿Quién ya lo hizo? Cuéntanos cuál fue tu experiencia, cómo fue abrir o desarmar. ¿Viste la pila? Hay muchos cables. ¿Vieron algo más? Ahí las tarjetas. Entonces todo eso no existe solo en los juguetes. Las mismas pilas o baterías también están en los celulares, en la licuadora que uno tiene, y la licuadora no se puede tocar sin los papás, cuidado, que es peligroso. Entonces jugar con la tecnología, con los niños, eso es más fácil porque ellos ya saben sobre el mundo de la tecnología. La idea es ir más allá de lo que ya saben. ¿Cómo podemos hablar con los profesores y decirles que los niños pueden darles clase de tecnología? Saben bastante. Felipe y yo somos facilitadores, no nos ponemos en la posición de educadores o de profesores. Nosotros llegamos a ese lugar y trabajamos con los niños. Entonces les decimos, miren qué bonito, qué bien, y los alentamos. Aquí esta foto muestra un poco nuestro trabajo. Nosotros no les damos el camino a los niños nos muestran el camino. Hola Mundo es lo primero que nosotros aprendemos cuando aprendemos programación en la escuela, cuando aprendemos portugués, español, todos lo conocen, pero el lenguaje de la programación, Python, HTML, en fin, entonces Hola Mundo es justamente ese principio, es la nueva tecnología. Estamos Felipe y yo con estos niños en el Parque Laje, somos educadores del Parque Laje, que es una escuela de arte del Estado. Quien no la conoce, los invito a que la conozcan, que es un espacio maravilloso, y a partir de nuestras experiencias nosotros tratamos de solucionar los desafíos del siglo XXI, los retos. Cuando nosotros hablamos en una sociedad hiperconectada, estamos mediados por esto que son las pantallas, las aplicaciones y otros softwares y hardwares, palabras en inglés, siempre que nos persiguen la tecnología, están siempre presentes, y de qué manera nosotros logramos trabajar en conjunto con estas pantallas. En realidad no estamos presentes, estamos ausentes en las pantallas. ¿Quiénes aquí ya se han dado cuenta que mientras están de repente en Instagram, que uno está cada vez más ausente? Uno no recibe
la información o simplemente está viéndolas. La experiencia es presencia, tiene que ver con la presencia, y entendiendo estos desafíos del siglo XXI tratamos de crear soluciones, no solo para los nuestros, sino para los profesores también. Y nosotros, en la condición de yo como científico y Marie como artista, observamos el mundo y tratamos de entender de qué manera se presenta en los salones de clase, como con unos modelos que a veces son ya traspasados, como Diego lo comentó hace poco. Tenemos que considerar las diferentes dimensiones alumno, profesor, dentro de ese proceso de educación, y eso compromete la posición de las escuelas, de cuál es su función, cuál es la función de las escuelas en este nuevo escenario, en este mundo actual, ya que el conocimiento está disperso en Internet. La escuela no es más la poseedora de ese conocimiento. Entonces, ¿cuál es el papel de la escuela en este nuevo siglo? Hay que pensar en esto. Y aquí nosotros relacionamos esos espacios del hacer, incorporando la cultura de la tecnología, y sabemos la palabra maker. Felipe y yo trabajamos a partir de una óptica brasileña de la tecnología. Entonces estamos hablando de espacios del hacer, porque en Brasil ya somos maker, todos ya han hecho alguna situación que ha sido para recursear alguna salida sin ser la más formal, ingeniándosela. Entonces estamos en un escenario de las pizarras, dictados, y promovemos que los niños se trabajen y justamente interaccionen en cosas concretas y en las actividades. Y en este sentido, una de las respuestas para estos desafíos del siglo XXI es el cambio de un enfoque de la enseñanza hacia un enfoque en el aprendizaje. Entonces, una de las soluciones dentro de estos espacios del hacer es entender de qué manera las personas aprenden y cuáles son esos símbolos, y crear situaciones en las que el aprendizaje surge en torno a los proyectos. Exactamente, aquí nosotros vemos un modelo de espacio del hacer que se llama Laboratorio de Fabricación Digital, que es el Fab Lab. ¿Quién ya ha escuchado ese término? Fab Lab. ¿Quién ha ido alguna vez a un Fab Lab? ¿Y quién ha hecho un proyecto en Fab Lab? ¿Ha participado en algún proyecto? 2 personas, 3 personas. Entonces, aquí en medio de la zona sur de Brasil, en medio de nuestro Congreso de la Infancia y Adolescencia, tenemos 3 personas que ya han participado en algún proyecto en Fab Lab y dicen que esa es la solución para la educación. Y bueno, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo solucionamos ese problema? Hacer un Fab Lab, eso cuesta dinero. Las máquinas que hay, impresión 3D, corte a láser, NC, corte digital, entre otros equipos, varían más o menos en un monto de 100.000 reales, 30.000 dólares. ¿Y quién tiene acceso en Fab Lab a eso? Tenemos algunos, claro, en las escuelas privadas y otras en otras instituciones. El Fab Lab, para que tengan una idea de esa red, es una idea vinculada al MIT, y uno tiene que tener algunas máquinas. Si no tiene el número de equipamientos, no pueden denominarse Fab Lab, y tienen que tener un día libre dedicado a la comunidad. Esos espacios están disponibles en el centro de las ciudades solamente. ¿Quiénes van a tener acceso a esos espacios? Imagínense. Entonces, buscando solucionar ese problema, Felipe y yo creamos un laboratorio móvil para dar derecho al acceso a la tecnología a todos. En este laboratorio móvil llevamos las herramientas y experiencias a cualquier espacio. Nuestro laboratorio es una mezcla que combina un laboratorio científico entre un taller de artes y un taller de creación. Para nosotros es el concepto del pequeño lab que fundamos en 2013 para juntar artes, ciencias y tecnología de una forma asequible y divertida para los niños. Les dije que la experiencia, la presencia, la mayor presencia mayor que jugar, porque no podemos jugar y aprender, jugar con el arte, con la ciencia y la tecnología. En este laboratorio se configura con base en kits tecnológicos, actividades o talleres artísticos, científicos e instalaciones artísticas.
interactivas. Así es. En nuestras instalaciones, por lo general, los talleres son para niños y jóvenes, pero durante las instalaciones, cuando se van a grandes espacios, alcanzamos todo tipo de público, y el aprendizaje no se agota en la escuela, no se agota en la infancia y en la adolescencia, no se agota cuando salimos de una universidad. Menos aún en los días actuales, con tanta información que surge cada día, siempre estamos en proceso de aprendizaje. Y lo que tenemos en la mano es nuestro kit IPI. IPI en tupi-guaraní significa primero. Es nuestro kit de activación de laboratorio para los primeros contactos con circuitos creativos. Jugamos con lo electrónico. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 3 modelos de IPI en 3 ejes: luz, sonido y movimiento. Cuando abrimos esa cajita, tenemos el concepto de que estamos abriendo la caja negra de la ciencia. Esta investigación de que dijo María, los dispositivos en general están sellados, y si abres pierdes incluso el derecho a asistencia técnica. Así que la idea de la tecnología muchas veces se da de una manera mágica para aquellos que la utilizan, ya que no conocemos los procesos que se llevan a cabo ahí. Así que cuando abres el IPI, en un principio encuentras estos componentes, y la idea es combinar esos componentes creando proyectos, desmontar y recombinar esos proyectos y haciendo nuevas experiencias y aprendizajes. Por ejemplo, lo que vemos aquí es el IPI combinado para ver en la práctica cómo funciona la teoría del disco de Newton. Por lo general está en los libros de ciencia y es difícil comprender cómo funciona en la práctica. Entonces, poner un concepto abstracto y ponerlo en una sala de clases, como lo dijo Diogo, las herramientas de un profesor es la tiza y su voz. Así que la idea de nuestra solución es traer una experiencia práctica en la que experimentas el conocimiento. Eso es con base en estas metodologías activas, en donde los niños son constructores de nuevas posibilidades en el mundo y constructores de su propio aprendizaje. Siguiendo hablando del protagonismo del niño, no sé si Adriano reconocerá esta foto. Fue un taller que realizamos en SESC Madureira, se llama Mi Primer Robot. Hicimos con el kit IPI Luz, los robots cuando tocan los cables, se enciende su LED. Así que atendimos a los niños de SESC Más Infancia y fue una experiencia maravillosa. Lo hicimos en 2 días el taller y los niños fueron totalmente protagonistas de su aprendizaje. Dialogamos con Paulo Freire, que habla de la experiencia de escribir su propia historia, de ser un autor de su propia historia en el mundo. En este proceso de lectura del mundo contribuimos de esas maneras, no interfiriendo, sencillamente dando oportunidades para que experimenten lo que está puesto ahí, ningún tipo de interferencia, conducción, ningún tipo de mediación del proceso. Damos sencillamente algunas instrucciones y permitimos que hagan sus actividades, facilitando y no dificultando. Algo más que interesante de señalar es que la ciencia por lo general es un campo muy objetivo y el arte se ve como un campo muy subjetivo, así que cuando juntamos la poética, la estética artística con las metodologías científicas, tenemos una gran potencia a partir del uso de la tecnología. Entonces, cuando separamos los campos, en realidad estamos prácticamente cegándonos, está todo junto delante nuestro todo el tiempo. Aquí hay un poco de nuestros procesos. Ahí hay una manito creando y utilizamos materiales no convencionales como los kits. Porque cuando los kits se van a la escuela, adquieren, creemos que no se agotan en ese conjunto de compartimentos. Debe combinarse utilizándose materiales del día a día de los espacios de las escuelas. Aquí, por ejemplo, hay papel. Este papel es un clip de batería. Aquí los niños pueden conectar cualquier cosa a partir de una batería utilizando sus cables y el papel. Como Maki dijo, utilizamos los objetos del día a día con el fin de entender cómo la ciencia, cómo se da ese proceso
com o uso desse equipo porque estamos utilizando, pero não compreendemos como funciona. Muitas vezes estamos insertados em uma tecnologia, pero estamos completamente alejados de ella. Así es, las metodologías activas, creemos que la sala de clases no es el único espacio para el aprendizaje. Trabajamos en una relación de un laboratorio expandible, puede funcionar dentro del aula o fuera del aula. Porque en realidad el mundo es un laboratorio. Si miramos alrededor, todo puede investigarse, podemos crear a partir de todo lo que nos cerca, y cuando los niños se dan cuenta de eso, de que tienen esta potencia creadora y que el mundo es un lugar que pueden explorar, no creamos límites para el aprendizaje. Entonces, cuando hacemos formación con profesores, que vamos a ver un poco más adelante, tratamos de transmitir esa metodología para que entiendan también que no necesitan estar solo dentro de la sala de clases siguiendo su plan de clases, la enseñanza preescolar primaria, que el currículo es importante, pero también lo es la experiencia. Regresando oficinas que a gente faz em alguns espaços, a gente tem vários conjuntos de oficina, mas são só 20 minutos para as duas pessoas falarem, então a gente escolheu aqui 3 eixos, que é o Laboratório de Inventos, a Família Lab e o Hackeando a Floresta. Pode falar para eles? Aqui no Laboratório de Inventos, este processo em que abrem os equipos, ponemos uma mesa com vários materiais, onde vão combinando, recombinando e construindo essa obra, que ao final se relaciona uma mirada subjetiva do arte com a mirada objetiva da ciência. Família Lab. Invitamos a toda a família em torno a um projeto em que existe um intercâmbio de informação e essa interação se dá entre gerações, em onde pensamentos diferentes se relacionam. Assim que não é só o padre que ensina al hijo al padre, não só o padre, sino o tio, o abuelo, es más, toda a família. Los hijos hasta que me significados e símbolos, em onde vemos uma cooperação entre o núcleo familiar fortalecendo essa estrutura. E Hackeando el Bosque é um puente muito interessante de nosso projeto, em onde expandimos e desconfiguramos a ideia de tecnologia como um processo alejado da natureza, porque existe alguma tecnologia que não salga da natureza, existe algo que não venga da natureza. Então, nesse processo, invadimos o bosque de parcelagem e desenvolvemos experiências dentro do bosque com o fim de aprender que toda tecnologia tem uma base de ahí, como el cobre, que es un pedazo de montaña que se purifica, el cable, la parte interna, la parte aislante del cable, tiene un poco de petróleo que proviene del fondo del mar, del fondo de la tierra, y lo retiramos, trabajamos esos materiales y en nuestra actividad entendemos la tecnología como la naturaleza modificada. También trabajamos reutilizando basura electrónica, los residuos electrónicos que son los mayores contaminantes que tenemos. Cada celular, cada año que se lanza un nuevo cambio, a veces mínimo, pero deseamos el cambio y no nos damos cuenta de que todo se hace compartilhar as experiências é a forma como a ciência se estruturou no mundo. Todo o conhecimento que a gente tem hoje, ele não surgiu em um determinado momento.
O conhecimento é um acúmulo de experiências que a cada geração vai contribuindo um pouquinho nessa estrutura. Então, a gente tem hoje uma espécie de coral da informação, né? A vida do coral se dá pela estruturação em camadas, né? Onde a vida se sedimenta em cima daquele ser que existiu. Então, o saber se dá dessa forma. E hoje em dia, com a quantidade de dispositivos que a gente tem hoje, é um desperdício não usar eles em função de uma democratização desses saberes, em função de um empoderamento das sociedades. E a melhor coisa que a gente pode fazer é se tornar um bom agente, um agente transformador da nossa realidade, da nossa vida, da vida das pessoas que estão à nossa volta. Né? E que essa tecnologia seja ferramenta pela qual a gente transforme o mundo que a gente está vivendo. E a nossa busca de ajudar nessa rede de colaboração, de compartilhamento, é fazer projetos acessíveis, que a gente consiga ativar laboratórios de criação em lugares que estão longe desses grandes centros, porque a educação não é feita só do centro para fora. Na verdade, a gente tem essa relação cultural de todas as imposições vir de cima para baixo, mas a gente tem que trocar isso, tem que vir de lado para lado. Aqui é um pouquinho do nosso trabalho do Pequeno Lab. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem acompanhar no nosso site, nas redes sociais. A gente compartilha por onde a gente está, damos muitas oficinas gratuitas e fazemos projetos em diversos espaços no Rio de Janeiro, em São Paulo. E se vocês quiserem entrar em contato, dá um alô, esse é o nosso e-mail. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Maritza, Felipe e ao Pequeno Lab. Vamos passar agora então para o Sandro, contribuição dele. Olá a todos e todas. Me llamo Sandro López. Trajo una reflexión que es parte de la tesis de doctorado que estoy desarrollando, que habla acerca de las series de TV y de realidades feministas. Para pensar. Também um risco muito grande de novos conteúdos que passam a ser disponibilizados para essas crianças. Então, um fluxo transnacional começa a acontecer e isso deixa as crianças vulneráveis no sentido que começam a ter acesso a conteúdos que não são destinados a ela. Então, isso vai se intensificando muito e a sociedade civil, de uma maneira geral, também vai se mobilizar e a gente tem vários tratados do final do século passado que vão pensar como é que a gente protege essas crianças desses conteúdos. Então a gente vai ter, desde do ECA, né, de 1989, que já vai começar a nortear, na verdade, junto com a Constituição de 88, vai ser as primeiras normas que também vão incluir essa coisa do cuidado da criança aqui no Brasil. Mas a gente pode voltar ainda mais no tempo, né, já na própria Declaração dos Direitos Humanos, né, 48, e também vai, de alguma maneira, vai nortear essa questão do humano. Então essa discussão vai crescer muito e a gente vai começar a ter uma orientação até pela ONU, que a mídia ela deve ser feita também pensando nessa pluralidade, né? Então a gente vai ter
ao mesmo tempo que a gente tem uma movimentação de conteúdos a níveis globais, a gente também vai ter um aumento da concentração de quem faz essa mídia. E hoje a gente consegue ver muito bem. Né? Se a gente parar para observar a produção hoje mesmo, né, das TVs a cabo, por exemplo, a gente vai ver que grande parte dos canais são de poucos proprietários. Né? Então, conglomerados multinacionais controlam toda a mídia global, né? Mais ou menos 7 empresas, elas controlam boa parte do conteúdo feito no mundo. E isso se espelha também na produção nacional. Então, a gente vai ter uma propriedade, um capital também organizado nacional que também controla a mídia. Né? E isso vai trazer impactos. Né? Não estou falando muito, nada, mas na verdade é só para pontuar, mas a fala já vai espelhando o que está nos slides. Isso faz a gente pensar também que ela vai provocar efeito na infância, exatamente porque a gente está conversando, que outros atores agora participam efetivamente dessa formação da criança. Então, pensar na regulamentação da mídia como um elemento importante também para abrir espaços para essas outras vozes, entendendo que nem todos são representados na mídia contemporânea, é uma disputa. Na verdade, essa questão está em disputa. E aí isso tem a ver exatamente com o Congresso, que quando a gente vai falar dessa vulnerabilidade dessas crianças. Então, o ponto que eu estava falando exatamente dessa comunicação no Brasil, ela é feita muito irregular. Né? A gente entende-se que a mídia deve ser organizada de maneira quase como fosse um ecossistema, né? Entre o capital privado, o capital público e o comunitário. No Brasil, a gente já tem desde a equilíbrio muito grande, porque a parte comercial ela se apodera de praticamente a força, né, produtiva da TV brasileira. E aí a gente vai entender que essa TV ela já é criada na base de vender espectadores a anunciantes. Né? Essa é a principal lógica, né, que forma a TV brasileira, e esse conceito ainda se propaga na TV paga de alguma maneira. Mas a TV aberta se organiza exatamente dessa maneira. Então a gente vai ter algumas iniciativas públicas, né? E agora, já em 2006, a gente tem a EBC, né, como um exemplo dessa criação, tentando equilibrar, né, esse ecossistema, né, e as TVs comunitárias também, mas a gente ainda tem a força da TV comercial muito grande. E isso vai justificar exatamente essa concentração que vai impedir uma diversidade de vozes na tela. Então a gente tem uma necessidade, quando a gente começa a ver a programação que está na tela e a representatividade sociocultural, né, socio-racial da população brasileira, a gente vê que tem uma desigualdade. E exatamente por esses fatores que a gente está conversando aqui, né? A concentração da mídia de várias maneiras, desde a verticalização, né, o mesmo veículo que cuida de toda a cadeia produtiva do audiovisual, né, desde a questão da organização cruzada também dos veículos, né? Então, uma empresa ela é dona da TV, da internet, do jornal, então há uma limitação de circulação de informação, né, porque é o mesmo dono. E então a gente tem exatamente isso, espelha essa dificuldade também dessas vozes, né? A gente vai entender que a TV pública, a importância dela e o enfraquecimento da EBC nesse momento que a gente vive agora, ela vai trazer uma consequência muito grave, exatamente porque estava havendo avanços, né, com relação a essa diversidade, e a TV pública, no seu fortalecimento, ela vai pressionar a TV comercial a se posicionar de outra maneira, junto, lógico, com a sociedade civil, mas a gente vê o enfraquecimento das TVs públicas e isso, na verdade, não vai diminuir a diversidade da mídia. Mesmo a gente pode parar para pensar que mesmo com essa modificação toda que acontece, né, na TV brasileira, com a chegada das TVs digitais,
no caso da infância, uma migração já no começo do século XXI, dos canais infantis da TV aberta sendo quase extintos, né? A gente tem poucos. Com relevância, a gente só tem alguma coisa no SBT, na parte comercial, e nas TVs públicas, né? A EBC e a Padre Severino, desculpa, a de São Paulo, esqueci agora. TV Cultura e Padre Anchieta, que eu acho que é em fundação. Então a gente vai ter esses elementos, como ainda uma resistência na produção infantil da TV aberta, mas a gente vai ter uma migração dos canais infantis para as TVs pagas, né? Então, lógico, os fatores são diversos, né? Um deles também é o avanço da sociedade civil na regulamentação da mídia, né? Assim, no caso da propaganda diretamente para a criança, né? O quanto isso é nocivo, né? Para a questão da erotização, né? Feita na vinculação de publicidade, a questão também da obesidade. Então, isso a sociedade civil se organizou de uma maneira muito potente, poderosa, e limitou também o acesso à publicidade. Isso foi um dos fatores, mas não o único, né? Outros fatores, a questão dessas novas tecnologias que vão aparecendo no cenário e vai aumentando a quantidade de telas, né? Disponibilidade de conteúdo para os espectadores, então isso também vai impactar o modelo de negócio da TV aberta e infantil. E aí a gente vai ter essa migração muito fortemente para a TV paga. E aí a gente sabe que nem a grande parte da população também não tem uma parte expressiva, quer dizer, não tem acesso à TV paga, né? Não tem acesso à internet. Aproximadamente 30% da população não tem internet. Então acho que é importante a gente pensar um pouco sobre isso e a importância da TV aberta, né? Então a gente vai ter, ao mesmo tempo que a gente tem essa crise na TV aberta, a gente tem um crescimento das produções de animação brasileiras, né? Isso justificado exatamente pelas políticas públicas no audiovisual que acontecem, né? A gente vai ter um fomento muito poderoso, né? No passado recente do Brasil, né? E a gente tem uma expansão realmente da produção de animação feita no Brasil, né? Então a gente começa a ter séries brasileiras disputando um espaço que até a década de 80 não era pensado, né? E a gente consegue ter uma produção nacional iniciando uma industrialização, né? Mas a gente tem uma desigualdade muito grande ainda na produção nacional feita no Brasil, quando a gente recorta a parte dos personagens. Com relação aos personagens, a gente vai ter uma produção em que uma parte da sociedade é subrepresentada, né? A maioria se a gente pegar os 5 principais canais de programação infantil na TV paga, esse recorte que eu fiz aqui é de 2017, né, com dados da própria Ancine. A gente vai ter... deixa eu fazer um aqui, que tem uma imagem. Então a gente tem Discovery, Cartoon, Nickelodeon, Disney Channel e Globo, né? Então a gente consegue, com essas marcas, a gente consegue entender também um pouco dessa concentração que eu estou falando, né? Dessas marcas, só uma é propriedade brasileira, que é o Globo. Então isso já mostra um pouco até que ponto esses canais transnacionais eles vão determinar o que é a infância no Brasil. Então, e a gente vai ter um percentual, quando comparado com a produção externa, muito pequena a produção nacional. Mesmo aumentando um crescimento, a gente pode dizer expressivo, ainda assim o percentual é muito baixo. E quando a gente volta a pensar na produção, aí recortar na produção feita no Brasil, esses personagens que são representados, né, analisando as sinopses que descrevem as séries, né, e pelo conceito que a gente tem de sinopse, que seria esse resumo, entre aspas, não necessariamente isso, mas vai ficar mais fácil o entendimento, ele geralmente apresenta o personagem principal, o protagonista e às vezes os principais da série. E observando o protagonismo, né, desses personagens,
a gente vai ver que o percentual dos personagens negros e indígenas na sequência são muito, muito baixos quando comparados à representatividade na sociedade brasileira, que passa de 50%. Então, e está em expansão, né? Então, os dados do PNAD vai dizer exatamente isso, que além de ser a maioria da população, né, negra, né, quando a gente junta pretos e pardos, né, dados assim, olhando a análise do IBGE, ela ainda está em expansão, então está em crescimento, e a gente vai ter um percentual muito baixo dos personagens negros, né, representados na tela, na produção, então, o recorte na produção feita por produtoras independentes brasileiras. Então a gente vê que a desigualdade ela é entendida também como uma coisa estrutural na sociedade brasileira, que vem desse nosso passado escravocrata, né? Também pela questão da ditadura, também, né? Regimes autoritários que a gente teve no nosso passado recente. Então isso vai marcar a sociedade como um todo, e a gente entende, como o Silvio de Almeida fala, desse racismo estrutural. Ele vai entendendo o racismo estrutural como uma ferramenta, né, que vai possibilitar o racismo se estabelecer como tecnologia de desigualdade, né? Então a gente também vai ter isso no audiovisual, né? A gente tem alguns estudos da UERJ, do grupo multidisciplinar da UERJ de ação afirmativa, que já vem mapeando o cinema, né, desde o final da década de 90 até o início dos anos 2000, e aí já mostra que o protagonismo negro ele está exatamente estereotipado, né? Então, quando ele é colocado sempre no mesmo lugar, né? Então, ou na favela ou como criminoso. Então, a UERJ já vem mapeando isso no cinema. Isso é interessante ver quanto a pesquisa é importante para pressionar os órgãos de governo. Então, em 2018, a Ancine faz seu primeiro relatório sobre raça e gênero no cinema brasileiro, pegando as bilheterias, né, os filmes que foram lançados no cinema no ano de 2016, e a gente vai ter uma disparidade muito grande, né, dos produtores negros e das mulheres negras. Menos ainda, a gente não vai ter nenhum filme nacional de longa-metragem lançado no cinema com uma direção de mulheres negras, né? Então isso é muito, e o percentual, se eu não me engano, dos homens negros chega a 3%. Então aí se divide, a maioria são homens brancos, né? De classe média, héteros, né? Que controlam de alguma maneira o cinema brasileiro. Então a própria Ancine já faz esses relatórios pressionados exatamente pela iniciativa das universidades, da sociedade civil, que já anteriormente já apontava isso. A gente já tem também livros do pesquisador Joel Zito, que vai analisar também as novelas, né, e a representação do negro nas novelas brasileiras. Então, a partir desse panorama, que a minha pesquisa de doutorado também vai nesse caminho de analisar as animações, né, que é a área que eu mais atuo, não só como pesquisador, mas como produtor. E a gente vai observando que esse racismo estrutural, que do audiovisual, né, ele também se espelha, lógico que ainda está em processo a tese, mas a animação vai espelhar também esse racismo estrutural na ausência ou na baixa representatividade de personagens não brancos na tela, né? Então, aqui no ano de 2017, a gente tem 27 séries brasileiras exibidas nesses 5 canais, né, que a gente apresentou há pouco, né? Então, a gente vai ter um total de 13% aqui protagonizado por personagens negros e 3% por indígena. Lembrando, se baseando nas sinopses das séries, né? Então, a sinopse ela vai apresentar quem é o protagonista, né? E a gente vai ter um gráfico que dá para visualizar um pouco melhor essa divisão. Então a gente tem os personagens brancos, de alguma maneira representa mais ou menos eles na sociedade, muito próximo, né, do referencial da sociedade brasileira, mas a gente vai ver que os outros, né, que a gente pode pensar que são animais, coisas mais inusitadas que falam, eles são muito maiores do que o somatório dos negros e índios na tela.
A pesquisa ainda está em andamento, a gente também, estou analisando também em 2016, porque a Ancine não organizou os anos anteriores as obras, exibia de maneira organizada, né? Então, assim, organizadas, elas começam a ser publicadas no OCA, né, que é um canal da Ancine, a partir de 2016. Tem outros relatórios, mas não com as obras, né, por canais. Só a partir de 2016 que eles começam a publicar, e acredito que a 2018 deve estar para sair. Então, a partir desse mapeamento, né, lógico, recortando 5 canais, se a gente coloca as TVs públicas, esse gráfico vai mudar, deve expandir um pouco mais. Mas se a gente for ver que os principais canais, que não só os canais infantis, são os que lideram também a audiência de uma maneira mais global, geral, a gente vê que tem um impacto muito grande nessa formação. E a produção nacional, entendendo a população brasileira sendo multirracializada, né, a gente tem que estar representado na tela. Então, a gente vê que a ausência desses personagens vai impactar a audiência, né, principalmente as crianças negras, trazendo aqueles que não são representados, né, porque o personagem ele tem um poder, ele tem uma característica interessante, que a criança vai vivenciar aquela narrativa, né, através do personagem, né, e aqueles que nunca são representados, na verdade, eles vão adquirir, né, assim, pesquisa não dá para afirmar que são vários fatores, né, mas com certeza estimula, né, uma baixa autoestima daqueles que nunca são representados. Então a gente também vê para as crianças brancas também uma problemática, porque eles são hiperrepresentados, né? Então esse é o impacto, né, da questão dos direitos, né, com relação à mídia, né? Então a regulamentação da mídia, ela vai trazer outras vozes, né, quando a gente questiona essa verticalização da produção, porque outros atores vão poder participar e mostrar outras imagens, né, outras vozes e outros temas, né, para essa discussão. Então isso tudo está interligado, e isso atravessa a infância e o conceito da infância também, como a pesquisadora já tinha falado anteriormente, né? Então já está acabando o meu tempo. Então, é mais ou menos isso que eu trouxe, né? A gente vai abrir o debate, a gente pode falar mais um pouco, mas o quanto essas tecnologias, ao mesmo tempo que elas dão acesso, a gente tem que pensar que nem todos têm acesso. E aí, como é que a gente trabalha com isso? Então é isso, pessoal. Queria agradecer também, que eu não falei no começo, o Sesc pelo convite, o Adriano, o Sesc Madureira, né? E o Congresso, que é lindo, né? Obrigado. Obrigado, Sandro, pela fala. Eu acho que você toca numa questão que é fundamental e central na sociedade brasileira, né, que é o racismo estrutural, que vai estruturando todas as nossas relações, e pensar numa educação emancipadora tem que falar sobre racismo e tudo isso. A gente vai abrir agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta que quer fazer? Está anotado aí? Quer falar o microfone, então? Bom dia a todos e a todas. Sou professor de Esperanto. Eu trabalho na questão audiovisual, na questão cultural também, em 186 países. Primeira vez que eu venho nesse congresso, eu parabenizo o evento do Sesc. E a minha pergunta vai para o companheiro Sandro, né? Parabenizo pela sua fala e também o líder do movimento negro. Eu queria perguntar qual o avanço que podemos contribuir para as crianças negras, indígenas, diante de um grande desafio com esse mundo tão fascista que estão vivendo, e tão direitista e nazista. Estive na Europa, a situação do nazismo está crescendo, e muitos brancos de classe média
vão para a Europa e absorvem todo aquele problema de racismo na Europa e vem para o Brasil e dá seguimento a esse problema do racismo que vem no Brasil. Qual o encaminhamento que o doutorando Sandro pode nos contribuir para as crianças negras indígenas, para a mídia brasileira, nesse contexto atual? E com esse presidente, né, com essa coisa que está aí, se ele também não é presidente, mostrando um Brasil tão atrasado, e eu creio que esse congresso pode contribuir muito. Inclusive, eu vi um filme, né, do negro nos Estados Unidos, onde pegou uma boneca negra, né, e uma boneca branca. E a criança negra olhou, qual que é mais bonita? A criança negra falou, é a boneca branca. E qual mais feio? A boneca negra. E qual podemos contribuir e dar um avanço nesse sentido? Qual a sua declaração nesse sentido, professor Sandro? Agradeço a pergunta. Na verdade, os produtores negros, né, assim, ou as pessoas que estão pensando essa produção mais plural, eles estão aí, né? Agora mesmo está acontecendo o Encontro Cinema Negro, aqueles que não conhecem, vai até o final de semana, se não estou enganado. Então aí, lá você consegue observar a diversidade de produção já que está sendo realizada até então. Eu acho que, como você pontuou também, né, isso vem de uma conquista histórica, né, do ativismo negro e do movimento negro como um todo, em que esclarece, né, assim, fala para a sociedade que o racismo ele existe, é uma denúncia, né, e isso faz a sociedade se mexer, né. Eu acredito que a produção audiovisual mais plural, com personagens negros, ele vai impactar a sociedade trazendo uma diversidade no sentido do comportamento da sociedade como um todo. Então, essa distribuição de afetos, né, que eu acho que é o mais importante com relação à infância, né? Então, nesse primeiro momento, assim, que as crianças têm contato com esses conteúdos, e os adultos também, a gente vai fazer pensar, né, o quanto é importante os personagens serem protagonistas, porque isso aumenta a autoestima das crianças e, ao mesmo tempo, também faz o adulto a pensar que aquele corpo negro ele também merece afeto, né? Então, a gente vê uma mortalidade pelo Estado, né, das crianças negras, né, e isso também passa por partes subjetivas, que aquele corpo pode ser matável, né? Então, acho que, no caso, a produção audiovisual ela pode contribuir nessa disputa de imaginário, né? Que uma criança negra ela não pode ser estigmatizada como uma criança violenta, como uma criança perigosa. E aí eu acho que o produto audiovisual ele pode fazer isso. E para isso a gente tem que jogar esse corpo negro em primeiro plano, né? E aí os produtores negros, e para isso eu acho que a discussão tem que ser ampliada no sentido também da produção. É importante que a gente tenha protagonismo também na produção, com produtores negros, com produtores indígenas, como você falou, e não só se limitar a uma história única, né? Então, eu acho que o movimento negro já faz isso, né? E a sociedade, a gente vê mudanças tanto na publicidade, né? Tanto nos canais, os canais também estão cada vez mais se conscientizando, não por boa vontade, mas por pressão mesmo da sociedade. Então, acredito que mais produtos tendo acesso às crianças, acho que a gente aumenta o afeto para essas crianças. Acredito nisso. E só dançar um pouquinho aqui o que o companheiro está falando, o camarada está comentando. É importante a gente pensar a perspectiva também das novas tecnologias digitais como um processo pedagógico dentro das periferias. Isso é importantíssimo, importantíssimo. A favela, a gente estava conversando esses dias, a favela é maker muito mesmo antes do conceito, né? Então, o espaço dessas comunidades, falar um pouquinho também sobre Paulo Freire, que está sendo tão lembrado. A educação do Paulo falava muito sobre a questão das regionalidades. Pensar nesses espaços de criatividade regionais são importantíssimos, né?
principalmente dentro das comunidades, dentro das periferias, que dê representação, né? Essa mudança social também vem daí. Esse aprendizado, e puxam muito esse aprendizado para outros lugares, né? E a gente não pode se deixar ser vistos como comunidade, como favela, como periferia, apenas como locais colonizadores. A gente tem que dar empoderamento e protagonismo para essa galera. Porque, por exemplo, dentro dessa perspectiva maker, a gente tem aí, dentro das comunidades, crianças que convivem no seu dia a dia e que são muito mais sagazes do que outras crianças, porque sabem o perrengue que é para poder consertar um eletrodoméstico. Aí o tio dele, que mora do lado, já sabe, já ensinou isso para ele, que está ali olhando de perto, né? E a gente consegue uma potencialidade muito maior, né? Olhando para esses pequenos espaços regionais. E aí, né, Sandra, é isso, né? Acho que a gente concatena, né, muito bem esse diálogo, falando sobre, né, pensar um pouco nesses espaços, nas territorialidades, nos espaços regionais, né? Pensar também um pouquinho no micro como um todo, dentro desse processo, né? Para finalizar, menos de um minuto, eu juro. Eu queria lembrar que cada um aqui também tem esse compromisso, traz esse compromisso de fazer essa transformação, de trazer essas representatividades, essas referências, né? E eu gostaria de lembrar para vocês do ano passado o Samba Enredo da Mangueira, que com uma apresentação fenomenal trouxe uma ressignificação sobre uma história que a gente experimenta, mas que existe uma disputa de narrativa, né? Então, quais são esses valores que a gente vai conduzir nas nossas narrativas e de que forma a gente vai revisionar esse passado? Então, é importante essas referências nesse processo. E assim a gente finaliza essa mesa. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado, Sandro, Felipe, Maritza e Diogo. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Obrigada. E para presentear os nossos convidados aqui da mesa, eu convido o grupo do Mais Infância. Segurando todos os outros que estão